Bom, vamos então à resolução da questão 3 do ITA 2021. Se você não viu as duas primeiras, eu vou fazer um comentário bem rápido, que aqui primeiro eu vou discutir a teoria da questão, a gente vai ver os conceitos que ela aborda, e depois a gente vai fazer uma resolução bem mais rápida e bem mais direto ao ponto, né, sem ter tantos os detalhes, já que eles vão estar bem explicados antes. Então, pause a questão, tenta dar uma lida, resolver, se você não tentou ainda, e eu vou ler com vocês aqui a primeira vez, tá bom? Então vamos lá. Uma bola de gude de raio errinho e uma bola de basquete de raio errão são lançadas contra uma parede com velocidade horizontal v e com seus centros a altura h. A bola de gude e a bola de basquete estão na iminência de contato entre si, assim como ambas contra a parede. Desprezando a duração de todas as colisões e quaisquer perda de energia, calcule o deslocamento horizontal da bolinha de gude ao atingir o solo. Bom, então a gente vê aqui que a princípio é uma questão que envolve colisão, né? Então vou fazer uma breve revisão com vocês de colisão. Eu acredito que a maioria não tem dificuldade nessa parte, é uma parte muito tranquila, então vai ser bem rápido para revisar. Bom, quando a gente está falando de colisão, a gente está falando de momento, né? Normalmente conservação de momento ou não, mas a princípio uma conservação de momento. E momento é nada mais do que uma massa de um objeto vezes a velocidade que ele possui. Quando eu estou falando então de dois objetos com momentos distintos colidindo, normalmente eles vão ter uma troca de momento, né? Eles vão perder a energia cinética, vão dissipar a energia cinética. Óbvio, vai ter dissipação de energia sonora, né, que faz o barulho. O barulho é um tipo de dissipação de energia também, mas a gente não vai falar sobre isso. E é basicamente isso, é bem tranquilo. Você vê que eu fiz um desenho de duas bolinhas se aproximando, a bolinha A e a bolinha B. A bolinha A vem com a velocidade V1, a bolinha 2 vem com a velocidade V2. A bolinha A tem essa massinha, a bolinha B tem uma massona, e os momentos dela são esses respectivos. O interessante desse caso é após a colisão, porque quando acontece a colisão, podem acontecer três tipos de afastamento, tá? E aqui eu simplifiquei os três para ficar bem claro para vocês. Ó. O primeiro afastamento é o que todo mundo deseja, né? É os exercícios que são mais tranquilos de resolver, que é o perfeitamente elástico, que é as duas bolas bateram, colidiram, mas cada uma, eles só sofreram inversão do sentido do movimento, porque cada uma foi para o seu lado, com a mesma velocidade. A massa se conservou, a velocidade é a mesma, é só o sentido que mudou. Então é uma colisão que é praticamente perfeita, né, para todo estudante. Então, algumas três pontos rápidos, três considerações rápidas sobre a perfeitamente elástica. A variação de energia cinética é meio óbvio que é zero, né, porque a velocidade delas não mudam. Se a velocidade dela não muda e se a massa não muda e a energia cinética é massa vezes v quadrado, bom, ela vai continuar a mesma, né? Não tem variação. O coeficiente de restituição, esse Ezinho, significa coeficiente de restituição, é igual a 1. O que significa, teoricamente, fisicamente falando, esse coeficiente de restituição? A capacidade que ela tem de voltar ao seu movimento, à sua velocidade normal, vamos dizer assim. É de não perder velocidade, vamos dizer. 1 significa 100%. Assim, à medida que quanto mais você vai descendo, 0,5, 50%, 0,3, 30%, desse jeito. Então a gente chama de falar que 1 é máximo, né? 1 representa 100%. Bom, então baseado nisso, vocês vão ver daqui a pouco uma fórmula que relaciona o coeficiente com as velocidades relativas, mas eu já posso aferir que as duas velocidades são iguais, né? A gente já viu isso. Então a velocidade relativa de aproximação vai ser igual à velocidade relativa de afastamento. São três pontos interessantes. Bom, agora a perfeitamente inelástica acontece mais ou menos quando duas bolas colidem e elas vão meio que caminhando juntas, sabe? Até parar. É um choque que vocês podem ver que o coeficiente vai ser mínimo. Por o coeficiente ser mínimo e por ter dissipação de energia cinética, a minha variação da energia cinética é máxima. Então repare que onde um é mínimo, outro é máximo, onde é o máximo, outro é mínimo. E se meu vocês vai ficar mais claro ainda quando vocês verem isso, quando eu apresentar a fórmula de coeficiente de restituição. Mas vocês vão ver que a velocidade de afastamento vai ser igual a zero nesses casos, né? Mas esses dois casos são os extremos, né? Um é o extremo do perfeitamente elástico e o outro é o extremo do vai parar, é o inelástico, né? Então, entre esses, existe uma infinidade de tipos de colisão, né? Que é o que a gente chama de parcialmente elástico, né? Que é o que acontece no dia a dia, para ser bem sincero, né? É muito difícil você ver duas bolinhas, duas coisas colidindo, se não for feito em laboratório, com uma colisão totalmente elástica. É um efeito só a ponto de estudo mesmo.
Parcialmente elástico, você já deve imaginar, como eu falei, é a que fica entre essas duas. Então elas vão colidir. Você vê que aqui ó, a velocidade é diferente, né? A V1' e V2' são velocidades que a gente não consegue ter na cabeça. A gente tem que fazer uma conta antes, né? Levando em consideração o seu coeficiente de restituição, que nesse caso é entre 0 e 1. Né? Ele fica entre o meio termo entre os dois. Existe variação de energia cinética, a variação não é zero, mas também não é máxima. E a velocidade de aproximação é maior do que a velocidade de afastamento. Isso também é outra coisa que fica meio trivial, não é? Porque se eu tive variação de energia cinética, significa que a minha velocidade final ela não dá para a minha velocidade final ser maior do que a minha velocidade inicial, né? Minha velocidade inicial sempre vai ser maior porque ela não sofreu perda ainda. Bom, agora um ponto interessante, importante, é falar sobre o coeficiente de restituição, né? Esse tal coeficiente de restituição. O que ele é? Ele é uma razão entre a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação. Quando você abre, você vai ver aqui, né, que vai ser um menos o outro menos o 1. Óbvio, o de afastamento sobre o de aproximação. Isso é devido a simplesmente o sentido que você vai escolher, né? A orientação que você vai dar para o seu sistema. Então aqui pode ser V2 menos V1, V2', né? Menos V1, e aqui, só que aí aqui embaixo viraria V1 menos V2. Vocês têm que lembrar que eles são invertidos, tá? Devido à orientação do sistema, a gente adota dessa maneira. Bom, é bem tranquilo isso daqui, né? Então agora vamos só para a segunda parte da questão. E a segunda parte da questão, ela aborda um movimento bidimensional. Um movimento bidimensional que todo mundo estuda ainda no primeiro ano do ensino médio é o lançamento oblíquo, né? Que eu tenho um canhão, ele dispara uma bola de canhão, ou, por exemplo, você está jogando Angry Birds, né? Angry Birds é um claro exemplo de lançamento oblíquo. Um canhão dispara uma bolinha de canhão e ele vai ter uma trajetória, né? Uma trajetória, uma parábola, né? Vai descrever uma parábola no espaço até atingir o alvo, né? Mas se a gente conseguisse extrair dessa bolinha, se a gente conseguisse parar tudo, não olhar mais para ela como um conjunto, não olhar mais para a trajetória dela, que a gente já sabe que é uma parábola, a gente conseguisse olhar para ela individualmente na direção x e na direção y. Isso é uma análise que muitos estudantes não conseguem fazer. Mas se a gente conseguisse olhar ela na direção y, ela teria uma aceleração negativa enquanto ela estivesse subindo aqui, ó. Por quê? Porque ela estaria subindo a força G estaria puxando para baixo. Então ela teria um movimento retardado na, com G sendo a aceleração. E no movimento acelerado? Ela teria um movimento acelerado a partir do momento que ela zerasse sua velocidade aqui em cima. Repare que aqui em cima ocorre uma mudança, né, de direção. Ela começa a cair e aí sim o movimento dela e o G, aqui o movimento é contrário, né? Mas aqui os dois estão no sentido da gravidade, ou seja, ela sofre um movimento acelerado. Isso aqui seria em Y, né? Em Y é muito interessante, a gente usa muito o Y para a gente conseguir estimar principalmente o tempo de queda de uma partícula. É muito interessante nesse caso e é o que a gente vai acabar tendo que utilizar. Não exatamente nesse gráfico, né? Não é exatamente esse gráfico, a gente não está falando de lançamento oblíquo na questão, mas dá para entender. Enquanto na direção x eu acabo desenvolvendo um movimento retilíneo uniforme, porque a velocidade que eu imprimi, a velocidade que eu coloquei na bolinha, ela não sofre aceleração. A única aceleração da bolinha ela é dada por g. A bolinha não tem por si só um mecanismo de aceleração ou desaceleração. Óbvio, existe a resistência do ar, existem alguns fatores que no dia a dia essa aceleração não vai ser zero, não vai ser constante, vamos dizer assim. Mas, num efeito utópico, se eu conseguisse separar elas, eu não teria um momento acelerado nessa questão. Então, por isso, é muito tranquilo de achar um deslocamento x, achar onde a bolinha vai cair, baseado nisso. Porque eu vou ter uma velocidade inicial em x e eu vou ter um tempo que eu consigo aferir até utilizando minha relação com y. Tendo essas duas questões, eu consigo um ΔS, porque se você lembrar de trigonometria não, de geometria espacial básica, né, geometria plana eu acho ainda, vocês vão ver que a área do retângulo aqui ela vai corresponder à minha velocidade, meu ΔS, né? Então, e também não precisaria nem disso, né, porque eu sei também que velocidade, né, é ΔS sobre ΔT.
que vai referir na mesma coisa quando eu estou falando desse tipo de movimento. Bom, mas na nossa questão em específico, ela é um pouco diferente, porque eu estou falando só de meio, vamos dizer assim, lançamento oblíquo, né? Não tem aquela primeira parte, né, onde a aceleração é negativa. Eu vou ter basicamente só um movimento que é auxiliado, que é guiado pela aceleração da gravidade, e aqui na segunda parte vai continuar a mesma coisa. Se eu conseguisse separar ela em x, eu teria um deslocamento retilíneo uniforme, né? Então aqui eu coloquei tempo de queda, é muito interessante porque a gente está lidando diretamente com a altura do objeto. Sabendo esses conceitinhos aqui, essa teoria aqui é bem tranquila, porque são todos conceitos bem simples, essa questão fica muito trivial. Então, aqui eu já até fiz uns desenhos nela, para já te adiantar, né? Porque o que eu vou precisar que vocês tenham atenção é a partir daqui. Então, aqui eu dei uma adiantada, uma corrida. Antes do movimento, bom, eu tenho uma eminência de contato, então a minha velocidade da bola está no sentido de orientação do eixo x, né, que eu orientei para cá, enquanto meu vizinho está acabando de tocar, ele ainda está vindo, né, está tendo velocidadezinha para cá. Assim que toca, ambos vão cair nessa direção, né, ambos vão ser ejetados nessa direção, então a velocidade deles estão orientadas com o eixo x. Baseado nessa orientação, eu consigo abrir a minha questão aqui de coeficiente de restituição. Eu sei que por não ter perda é um coeficiente de restituição igual a 1. E então o que eu vou ter aqui, velocidade relativa de aproximação sobre velocidade relativa de... Opa, ao contrário, velocidade relativa de afastamento sobre velocidade relativa de aproximação, vai ser o meu V2, né, que vai acabar sendo meu V da bolinha, menos o meu V1, ambos linha, né, porque é meu V final, dividido pelo a velocidade que ele falou que chega nos dois é a mesma, né? Só que repare que uma delas tem um sentido contrário, né? A gente até chegou a ver aqui, ó, a velocidade da bolinha, ela tem um sentido contrário, né? Então seria menos v, certo? Que acabaria dando mais v aqui. Isso é igual a 1. Então eu vou ter um 2v igual a v2' menos v1'. E agora aqui, que é o momento, eu fiz essa adiantada porque aqui é bem simples, né? Mas agora aqui é o momento que eu quero que vocês tenham atenção. Como a massa da bola de basquete é muito maior do que a massa de uma bolinha de gude, concorda que o seguinte, em momento algum, essa massinha aqui vai conseguir fazer alguma resistência. O momento dessa bolinha não consegue fazer resistência nenhum ao momento da bola de basquete, porque a massa dela é muito grande e a velocidade são iguais. É como se eu estivesse falando, as duas já têm a mesma velocidade e a massa de uma é discrepantemente maior do que a massa da outra. Então, a velocidade da bola de basquete na volta ela vai até sofrer uma alteração, mas vai ser tão próxima de zero que não compensa considerar isso daqui, tá certo? Então, esse emisão aqui, ele acaba que a velocidade dele vai voltar muito próxima de v. Então, deixa eu até colocar aqui, ó, vai voltar aproximadamente v. A fins de comparação, uma questão que a gente quer ganhar tempo, múltipla escolha, vai ajudar demais a gente conseguir ter essa sacada. Por quê? Porque se eu consigo, então, dizer que o meu V2, né, meu V da bolinha, é igual na verdade, meu V1, né? Meu V1 que é a bolinha de basquete, é a bola de basquete. Se ele é igual a V, o que eu vou ter aqui então? Se meu V1' é igual a Vzão, a Vzinho, né, na verdade, eu vou ter então que 2V, vou passar para lá, mais V é igual ao meu V da bolinha de gude. Então eu vou ter que meu V vale igual a 3V, certo? Isso daqui é praticamente a sacada mais importante que você tem que ter no exercício, tá? É meio que uma maliciazinha, né? Então, agora que a gente já sabe nosso V, a gente pode achar o tempo de queda, né? Então, a gente já viu que o tempo de queda a gente vai aferir baseado na nossa análise em Y. Em Y, o que eu tenho para poder achar aqui? Ó? Eu tenho aqui o meu Y, o meu deslocamento Y, ele é h, ele é tudo isso, né? Mais o raiozinho da bolinha, né? Então, o meu Y aqui, ele é h, na verdade, menos, né? Menos r, porque o que eu tenho aqui vai até a bola aqui, que vale r, r'inho. Então, h menos r, exatamente. Esse aqui é o meu yzinho, tá? E o que mais que eu vou ter aqui? O tempo é o tempo que eu quero, né? E eu tenho a velocidade. Então, vamos aqui fazer uma formulazinha, né? O meu delta y vai ser igual, então, a v0t menos gt quadrado sobre 2. Tranquilo? É,
mais AT, né? Na verdade aqui é mais, porque eu tô na orientação da gravidade. Desculpa, gente. Eu confundi porque eu tô pensando já no movimento oblíquo, né? Que onde aqui começa com menos G, mas aqui é mais G porque já tá só na metade do movimento, né? Então, beleza. O nosso delta Y, a gente sabe o que vale, né? Vale H menos R, a gente calculou. Agora, vocês lembram lá que quando eu estou falando de movimento horizontal, movimento na vertical, aqui em cima, quando eu estou fazendo um lançamento oblíquo, bem quando eu estou aqui, a minha velocidade zera, a minha velocidade aqui é zero, poder inverter o sentido, vocês lembram disso, né? Bom, nesse caso aqui, a velocidade zerou, é uma iminência de toque. Se a velocidade zerou, isso aqui vai tudo para zero, né? Todo esse termo aqui vai para zero, né? Então eu vou acabar sobrando só com g t quadrado sobre 2, certo? Então, agora isolando o meu t quadrado, eu vou ter um h menos r, isso aqui vai ter um 2 multiplicado, né? Dividido por g. Ou seja, o meu t, deixa eu só fazer aqui para baixo, para ficar mais claro, não ficar tão bagunçado, né? O meu t, no final das contas, vai valer a raiz quadrada de 2h menos r dividido por g, certo? Bom, agora eu tenho o tempo e eu tenho a velocidade. E eu só preciso achar agora o meu deslocamento, que na verdade foi o que ele pediu desde o início, né? O que ele quer saber desde o início é aqui, ó, o delta S, né? O delta S da bolinha ao atingir o solo, né? Então, o que eu quero achar aqui é o meu deslocamento em x, né? Então, vamos fazer aqui achar o deslocamento em x, não tem problema. Qual que é o meu deslocamento em x? Como a gente analisou dimensionalmente, o x ele faz um movimento retilíneo uniforme. Então é bem tranquilo, né? Porque o que eu tenho aqui, que o meu delta x é igual a v0 vezes t, né? Porque se eu tiver v, é delta x sobre delta t, o meu t é o que eu já tenho. Então, o meu delta x vai ser igual... Qual que é meu v0? É 3v, né? Que a gente achou. E qual que é meu tempo? É a raiz quadrada de 2h menos r dividido por g. E essa é a nossa... Isso aqui é um vezes, viu? Essa é a nossa resposta. Qual que vai ser o deslocamento dele? Vai ser esse. Vai ser aproximadamente esse, né? Porque aqui vai dar algo muito próximo disso por causa daquela aproximaçãozinha que a gente fez. Mas essa aproximaçãozinha não vai ser relevante. Então, o que a gente chega aqui na resposta é a letra A. Como é que é? Não, é a letra B, né? É só R. A é 2R. Então, letra B, né? Questão tranquila, questão simples, envolve muitos conceitos que assim que individualmente eles são tranquilos. O mais difícil na hora da prova é você identificar os conceitos que você vai usar nessa prova, nessa questão, né? Porque os conceitos em si são bem tranquilos, mas você vê que são bastante, né? É bastante coisa que você tem que saber no final das contas. Opa, bastante coisa que você tem que saber no final de contas, porque conceitinhos individualmente complicados, né? Então, espero que vocês tenham entendido a questão. Se entenderam, deem seu feedback. Se ficou alguma parte que você não entendeu, comente, tá? Eu volto daqui a pouco com a questão 4. Vou fazer ela logo em seguida. Já está feita, na verdade, só falta fazer a explicação dela. E a gente se vê numa próxima. Até mais.